Suzy, você começa? Sim, melhorou o enquadramento aí? Agora não estou te vendo, tá? Agora sim, melhorou. Tá com um fundinho bonitinho? Já vai aparecer no YouTube, né? Mas tudo bem. Boa tarde para todos e todas. Eu vou fazer uma fala breve. Na verdade, quem vai mediar o encontro de hoje é a professora Lucy. Mas só dar um contexto um pouco, porque eu sei que algumas pessoas estão participando hoje, não participaram dos últimos dias. Nós começamos uma frente de formação de professores e professoras do ensino superior, com uma tentativa de criação de uma narrativa distinta ou alternativa ao modelo EAD. A gente quer discutir como é que nós podemos trabalhar nesse momento, educação não presencial, mediada por tecnologia, no meio de uma pandemia, mas a gente não quer esse modelo de mercado que está aí, né, do EAD, das instituições que durante muito tempo dominaram essa modalidade, digamos assim, de educação. E começamos, então, um processo entendendo que formação de professores e professoras implica numa discussão de fundo. Então, agradeço muito a presença do Sérgio aqui hoje, porque a gente não resolve os problemas da educação só discutindo temas específicos, né, do que acontece na sala de aula. A gente precisa pensar de maneira ampla, os desafios que a gente tem são muito grandes, mas também queremos, ao longo do semestre, oferecer também apoio ao professor, para questões práticas do cotidiano, no que eu espero que seja algo que a gente vai inventar juntos, né, essa chamada educação não presencial. Então, só para dar um contexto, né, nós vamos, semana que vem, na verdade, na sexta-feira a gente espera disponibilizar já as ações para até o final de agosto, depois vamos disponibilizar uma programação para setembro, uma para outubro e para o comecinho de novembro, e inclusive com uma ideia que eu falei para vocês no primeiro dia, de que professor do ensino superior você não capacita, né, você dá formação continuada. Então, nós temos uma comunidade nas universidades altamente qualificada, que precisa ser respeitada no conhecimento que tem, e é nessa perspectiva que a gente conversa com todos e todas vocês. Então, agradeço muito a presença de todos e todas, a gente tem professores de vários lugares do país acompanhando as atividades da gente, e passo a palavra, então, para a Lucy. Eu vou ser muito breve, só avisar para vocês que a gente, por um problema de agenda, amanhã tinha uma atividade prevista, se vocês receberam a programação, no dia 6, com a professora Bruna, mas ela não vai poder fazer essa atividade, então provavelmente a gente vai jogar um pouco mais para frente, ainda vai reprogramá-la, e a gente, então, essa semana só tem a atividade de hoje, e a atividade da sexta-feira, que é com a Beatriz Brambila, que é psicóloga e que vai falar sobre laços sociais e vínculos em tempo de pandemia e educação não presencial. Hoje é atividade com o Sérgio, eu não vou apresentar o Sérgio, eu vou fazer igual fizeram comigo ontem, porque eu achei muito legal, Sérgio. Pedir que a própria pessoa se apresente, porque aí ela sabe o que ela deve destacar da biografia dela, ou não, né? Senão a gente fica lendo resumo de Lattes aqui, e eu, pessoalmente, acho chatíssimo isso. Então, acho que é melhor você se apresentar. Sérgio vai falar com a gente sobre o uso privado dos dados públicos, ele é um especialista desse tema, e eu passo a palavra para ele. Bom, Lucy, muito obrigado. Eu agradeço também o convite da Suzy e cumprimento a todas e todos que estão aqui. E, bom, eu me formei na graduação em Ciências Sociais e fiz Ciência Política no doutorado. E desde o mestrado, na verdade, que também foi em políticas, mas política pública, eu acompanho o processo de uso das tecnologias, na verdade, as implicações das tecnologias na sociedade, né? Então, eu também, por causa do aprendizado que eu tive que ter para fazer o meu mestrado, eu me liguei a uma comunidade de desenvolvimento de software. Eu comecei meu mestrado no século passado, né? Na última década do século passado,
e nela eu tive contato com uma comunidade. Por que comunidade? Porque eles criaram laços de encontros, na maior parte das vezes online, né? E poucas vezes a gente se reunia presencialmente, mas, enfim, a gente se reunia para discutir como desenvolver softwares. Era a comunidade software livre. E eu não sou programador, mas eu passei a fazer vários projetos tecnológicos. Eu montei o projeto de inclusão digital em São Paulo, foi chamado de Telecentros. Eu montei o Comitê de Implementação de Software Livre no Governo Federal. Eu montei o sistema de criptografia do governo federal, e eu sou pesquisador, mas também tenho participação na formação de projetos de políticas públicas com tecnologia. O último que eu participei mesmo foi o projeto das praças digitais em São Paulo, que o então prefeito Fernando Haddad montou. Então, atualmente eu pesquiso a inteligência artificial e a apropriação dela por instituições que não são do mercado. Basicamente isso. Esse foi o meu projeto, que foi aprovado pelo CNPq. Enfim, eu sou bolsista produtividade com esse projeto, né? E nessa trajetória eu tenho contato muito com o estudo, obviamente, de dados, né? Então, o que está acontecendo hoje, né? Eu poderia aqui falar de uso público de dados privados, mas por quê? Porque os governos precisam de dados para poder formular políticas públicas. Mas eu também podia fazer um longo debate sobre o uso indevido e a apropriação indevida de dados públicos, né? Vocês sabem que isso é muito comum, né? Você tem dados que estão disponíveis em repartições públicas, em sites de governo, em instituições, são compilados e depois são fechados e vendidos, né? Vendidos inadequadamente, né? Eu diria até que em alguns casos ilegalmente para as pessoas, né? Mas eu não queria entrar nesse debate, que poderíamos circunscrevê-lo em torno do chamado bem público e da propriedade intelectual. Eu queria tratar de uma situação que envolve a educação hoje em tempo de pandemia, que é o que eu chamo de dataficação. Ou seja, é uma tradução que eu nem sei se é a melhor possível, mas vem da palavra datafication, né, do inglês, que na verdade foi trabalhado por alguns pesquisadores, principalmente pela pesquisadora José Van Dijk, que diz que nós estamos vivendo um processo muito intenso de transformação dos fluxos da vida em dados, todos os fluxos da vida em dados. E eu queria falar, portanto, e pretendo falar que nós estamos numa sociedade informacional. Quando a gente fala disso, há 10 anos atrás, talvez ainda fosse polêmico, mas eu acho que não é mais. O que seria uma sociedade informacional? É uma sociedade cuja economia, a política, a cultura, ela não gira mais em torno simplesmente da indústria. Ela gira em torno de tecnologias de informação, né? Não foi da melhoria do cavalo, por exemplo, que você chegou a um bem industrial. E também não foi da melhoria só da indústria que você chegou a uma sociedade ou uma economia informacional. Existem saltos de qualidade, e isso não quer dizer também que uma economia industrial não conviveu com uma grande agricultura, e nem que a economia informacional abriu mão da indústria. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando que vivemos hoje
uma sociedade cujas tecnologias de informação construíram uma série de soluções e um grande mercado informacional, cujo segmento mais importante na última década é o segmento que trabalha com dados. É aí que eu queria falar. Nós estamos vivendo uma sociedade de intensa digitalização, ou seja, essa intensa digitalização, ou seja, tentar transformar todos os bens simbólicos, todas as imagens, tudo que pode ser convertido em signos, em símbolos, em dígitos, em 0 e 1, em algo que vai ser, na verdade, convertido em bits, que vão poder trafegar pelas redes informacionais. Então, há um tempo atrás, tinha gente que ainda duvidava da importância crucial na comunicação da internet. Mas hoje é muito raro você ter alguém que duvida disso. Então, a internet ela é um arranjo comunicacional, porque ela não pode ser chamada de uma única mídia. A própria televisão se digitalizou e hoje usa as redes digitais. A internet é um conjunto de redes. Mas não foi a internet ou a digitalização que nos levou à dataficação, à intensa coleta, processamento e análise de dados que nós estamos vivendo hoje. Não foi. É muito difícil você ter uma relação de causa e efeito direta. Você tem que colocar mais um ingrediente aí, que é o modelo neoliberal. Né? O modelo neoliberal, ele ajuda a entender a intensidade da dataficação ou da conversão de todos os fluxos da vida em dados. Por que isso? Porque o neoliberalismo, ele passou a ter como o elemento chave dele, crucial, a concorrência. Você sempre teve concorrência, mas o neoliberalismo tornou a concorrência o ethos, o principal elemento dele. E para você superar essa concorrência, vencer a concorrência, você precisa cada vez mais ganhar consumidores, ganhar clientes, enfim. E o que acabou acontecendo é que essa obtenção de clientes e vencer a concorrência, ela era facilitada por um alto processamento computacional e por uma tecnologia computacional cibernética. Porque o que é a cibernética? A cibernética é a ciência da comunicação e simultaneamente do controle. E a internet era basicamente uma rede de dados numa estrutura cibernética. Então, para você entender o que eu estou falando, é que quando eu vou interagir na internet, eu não só me comunico com alguém, eu também tenho que colocar em operação uma série de protocolos de controle. Dito de outra forma, quando eu acesso o Google Meet acessa a minha máquina. Quando você acessa um site, esse site tem que saber a posição inequívoca do seu computador ou do seu celular numa rede de bilhões de aparelhos. Posição inequívoca. Do contrário, ela não consegue nem mandar qual a informação de volta para sua máquina. Ela não consegue dialogar com você. Então, esse controle absurdo, fundamental, ele passou a ser entendido por alguns, principalmente corporações. A primeira grande corporação a entender isso foi o Google. Ela percebeu o seguinte: olha, eu tenho condição de saber exatamente quem está acessando um determinado site, quem está fazendo uma determinada busca, basta eu explorar a rede cibernética. Explorar que quando alguém acessa o Google para fazer uma busca, o Google pode acessar o computador dessa pessoa,
pode enfiar um cookie no computador dessa pessoa, pode colocar um script no computador dessa pessoa e pode saber georreferenciadamente onde ela está. Então, aí começa uma longa jornada, principalmente de meados da primeira década do século XXI, a empresas que não cobravam nada, olha que interessante, não cobravam nada para você acessá-la, elas começaram a ter lucros acima dos bancos. E aí, sabe o que acabou acontecendo? Quer dizer, os vários capitais que estavam querendo se agigantar, o capital financeiro, principalmente, o capital de risco, ele viu nessas empresas que propunham entregar interfaces e tecnologias gratuitas em troca da coleta de dados dos seus usuários. Para quê? Para que coletar dados dos seus usuários? Essa é a pergunta. Coletar dados incansavelmente, insistentemente, para poder traçar perfis de consumo, traçar perfis de conhecimento, de comportamento dos usuários. E assim poder organizar amostras em microsegmentos, em segmentos e até o one-to-one, até a propaganda 1 a 1, para vender esses perfis que foram trabalhados para quem quer encontrá-los. Então, dito de outra forma, vocês já devem ter vivido essa situação. Você vai lá no Google e dá uma busca por um eletrodoméstico qualquer. Aí passa alguns minutos, todos os banners da internet aparecem para você com propagandas de eletrodomésticos que você quer. Por que isso? Porque, primeiro, que quando você fez a sua busca, você foi identificada. Segundo, porque é melhor eu vender eletrodoméstico para quem quer comprar eletrodoméstico do que vender para uma pessoa, tentar vender, fazer uma propaganda no Jornal Nacional, que pegam pessoas que querem comprar eletrodoméstico e pessoas que não querem comprar eletrodoméstico. Então, essa é uma pontinha do iceberg. Então, você vai vendo que é preciso saber o que as pessoas querem e entregar para que o concorrente venda mais rapidamente, ganhe mais mercado. Então, os concorrentes foram percebendo que eles têm que estar comprando espaços do Google. Quem faz a busca de determinada coisa, eu quero comprar. E isso é vendido em leilão, muitas vezes, tá? É vendido em leilões online em tempo real. Mas isso é só uma pequenina amostra do que os dados podem dar. Mas os dados começaram a ser coletados e grandes corporações começaram a migrar para o modelo de tratamento desses dados, de intermediação de relações, e as empresas que passaram a intermediar relações para coletar dados passaram a construir plataformas. Por isso que alguns economistas chamam o capitalismo que a gente vive ou de capitalismo de vigilância ou de capitalismo de plataformas. Por quê? Porque o que é uma plataforma? Uma plataforma é um intermediário entre quem tem algo a ofertar e quem precisa daquela oferta, da demanda, entre demanda e oferta. Então, vou dar um exemplo famoso de plataforma. Além do Google, além do Facebook, eu gostaria de chamar a atenção do Uber. O Uber, ele não tem um carro dele. Mas o que ele faz? Ele entrega. Na verdade, ele se coloca no meio entre quem precisa trabalhar com o serviço de deslocamento urbano, que quer ser um taxista, e aquele que precisa de um veículo para se locomover no ambiente, no território. Bom, ele tem dados
de todo o trajeto dos motoristas e daqueles que precisaram acessar a plataforma. Então, inclusive eu queria lembrá-las e lembrá-los, né, que o Uber é uma empresa que toma prejuízo desde que foi lançada. E por que ela não para de receber aportes de capitais nas bolsas? Exatamente porque ela está coletando dados de um mercado que ela tem dados incríveis, porque ela acompanha o trajeto do motorista no ambiente urbano. Ela sabe das freadas, ela sabe de tudo efetivamente que é feito no ambiente urbano. Para que ela coleta esse dado? Porque esse dado vai ser fundamental, esses dados, para treinar os algoritmos dos carros autômatos. E por isso que o que mais vale no Uber não é nem a interface que ela tem, os contatos que ela tem. O que mais vale são os dados que ela já coletou do uso dos carros no ambiente urbano. Então, para você também visualizar uma outra situação, essas plataformas, elas criam um mercado que não existia ou elas entram no mercado que existia. Por exemplo, o mundo industrial não era muito bom de tratar com dados, não era muito bom. Mas o mundo informacional conforme eu disse, ele usa principalmente tecnologias cibernéticas. E pensa num exemplo que eu gosto de usar. Pensa numa maçaneta, do mundo industrial, robusta, uma maçaneta forte. Pense nela. Agora, qual o papel de uma maçaneta lá da fechadura? É abrir e fechar uma porta. Agora, o mundo industrial não estava preocupado em saber quantas vezes você abriu, quantas vezes você fechou aquela porta, qual o horário exato que você abriu, qual o horário exato que você fechou. Agora, pense numa fechadura digital, por favor. Uma fechadura digital que é operada ou com biometria, ou com uma senha, ou com um cartão. Pense nisso. Além dela abrir e fechar uma passagem, ela agora dá uma quantidade de dados absurda sobre quem abriu, quem fechou, que hora abriu, quanto tempo ficou aberta, quanto tempo fechou, quem saiu, quem não saiu. Então, veja, o mundo digital, ele passou, além de criar dispositivos, criar também mecanismos para obtenção de dados. Por quê? Porque esses dados vão ser agrupados e vão permitir que empresas façam a análise de cada consumidor. Essa é a lógica de uma sociedade dataficada. E qual é o problema disso? Nós estamos, no momento da pandemia, entregando toda a nossa relação entre professor-aluno, aluna-professores, professores com outros colegas professores, professoras, professores, enfim, toda a relação no ambiente educacional está sendo intermediada por grandes plataformas que vivem da extração, coleta e tratamento de dados. É isso que está acontecendo hoje. E aí você pode pensar, bom, mas o Google já tinha a minha informação sobre a minha pessoa, e ele também já tinha a informação de um aluno que eu tenho, mas repare, essas informações, elas não estavam cruzadas, elas não eram do ambiente educacional, não era do processo didático-pedagógico, não era assim. Por exemplo, a Microsoft, muitas escolas estão adquirindo o produto da Microsoft Team, ela não tinha essas informações que o Google tem. Porque, detalhe, o Google não passa as informações dele para o Facebook, que não passa as informações dele para a Microsoft, que não passa para a Amazon. Por que eu estou falando dessas empresas? Porque elas são conhecidas com a sigla GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, GAFAM. São as grandes empresas norte-americanas, que não estão sozinhas, porque tem as chinesas também. Mas repare,
só para dar um dado do que é essa economia de dados pessoais, para quem ainda tem dúvida. Eu tenho o dado, o último que eu tenho certeza foi compilado, é o de 2016. A soma do faturamento, eu não estou falando de valor de ações, tá? Estou falando do faturamento da Amazon, do Google, do Facebook. Amazon, Google, Facebook e Apple, só 4 empresas, em 2016, foi de 469,5 bilhões de dólares. 469,5 bilhões de dólares, quase meio trilhão, o faturamento no ano de 2016. Esse faturamento, para você entender o tamanho dele, e 2 dessas empresas trabalham exclusivamente com dados pessoais, elas vendem amostras para quem quer ofertar produtos e publicidade, que é Facebook e Google. A Amazon tem metade disso e Apple tem quase a metade também em dados pessoais do seu faturamento. Mas repare que se você comparar esse faturamento com o PIB brasileiro do mesmo ano, na mesma moeda em dólar, que foi 1,7 trilhão de dólares, o PIB do Brasil, o faturamento dessas 4 empresas representou 26,1%. Mais que 1/4 do que tudo que foi produzido no Brasil. Se você comparar com o PIB da Argentina, ele representou 84,6% do PIB da Argentina. Se você comparar com o PIB do Chile, foi quase o dobro do PIB do Chile, 187%. E se você comparar com o PIB do Uruguai, foi 891%, quase 9 vezes o PIB do Uruguai. Ou seja, o mercado de dados pessoais já é o maior mercado da economia informacional. Não é à toa que há 5 anos atrás a revista Times fez uma capa dizendo: dados pessoais são o petróleo do século XXI. Eu não gosto da metáfora do petróleo, mas entendo que os dados pessoais, nesse capitalismo neoliberal dataficado, ele é extremamente valioso. Ele é algo que vale muito e, portanto, ele é comparado ao que foi muito valioso no século XX, que era o petróleo, promotor de diversas guerras. Eu não preciso falar para vocês, nós temos até hoje confusões enormes no mundo, na geopolítica mundial, por causa do petróleo, né? E a questão dos dados pessoais, por que eu falei que não gosto, portanto, de comparar com o petróleo? Porque dado pessoal não pode ser extraído como o petróleo, ele não é nativo, não é natural, né? E aí você vai dizer, não, mas como não é natural? Não, dado não é natural, dado é algo que precisa de um projeto, esse projeto tem que virar um dispositivo que vai gerar o dado. Por isso que a pesquisadora Shoshana Zuboff, que escreveu recentemente o livro Capitalismo de Vigilância, ela centra toda a sua análise dizendo que o que há hoje é o império do behaviorismo por parte dessas empresas. Por que ela diz isso? Porque ela diz que essas empresas criam botões, dispositivos para gerar dados e que o comportamento de quem clica num botão, quem clica num like, quem clica em alguma coisa, definiria a personalidade, o comportamento, permite definir o pensamento, permite extrair informações preciosas sobre qual é o próximo passo dessas pessoas. É isso que está acontecendo. Nós, na verdade, quando falamos hoje de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, nós estamos falando de estatística, de definição de padrões. E uma parte dessas estatísticas são voltadas à predição, à tentativa de prever o seu próximo passo. E é isso que está acontecendo. Por isso que essas empresas, as grandes corporações, não perdem um dado possível. Nenhum dado é desprezível. Então, elas criam muitos mecanismos para coletar dados. Elas dão coisas de graças para coletar dados, para entender o nosso comportamento.
Por quê? Porque o nosso comportamento permite nos perfilar corretamente e nos atingir e modular o nosso comportamento, controlar o nosso olhar, ofertar serviços, produtos e também propaganda política, mas eu não vou falar disso aqui, como foi o caso da Cambridge Analytica, mas isso é secundário. Teve um debate que a gente fez na Federal do ABC e uma professora da USP, não vem ao caso, ela disse assim, eu não acredito em nada disso, que essas empresas modulam o comportamento das pessoas. Veja bem, não acreditar e não acreditar é bastante complicado, é muito complexo provar que as técnicas funcionam, mas eu queria dizer o seguinte, eu queria lembrar de você, lembrá-las e lembrá-los que o Google vive disso, que o Facebook vive disso, que a Amazon em breve, a Amazon vive também de comércio eletrônico, mas boa parte do faturamento dela vive disso. Então, será que, o que está acontecendo com essas grandes corporações que elas compram, apostam absurdamente em obter amostras sobre nosso comportamento para tentar influenciar a nossa ação? Essa que é a questão, né? Então, eu acho assim, independente de funcionar ou não, o que está acontecendo é que essas grandes corporações coletam dados, o Facebook, por exemplo, coleta até o dado daquilo que a gente escreveu e apagou, né? Isso ele coleta por quê? Porque ele vai tentar entender qual é o mecanismo que tem por aí. Mas veja que essa coleta de dados é tão insana que ela gerou um efeito ambiental inesperado no início do século XXI. Eu me lembro que na ONU, quando a gente discutia com o pessoal da agenda do século XXI, eles falavam que o digital ajudaria a preservação do ambiente. Principalmente essa coisa de economia de papel, redução de corte de árvores e tal. Mas repare qual é a ironia, né? Essa coleta insana de dados, ela precisa, o dado é o bit, é a menor unidade da informação, né? O bit 0 e 1 é o menor dado. Esse bit, ele tem que ser armazenado num hardware. A quantidade de bits que estão sendo armazenadas, de vídeos que estão sendo feitos, de metadados que estão sendo coletados, de dados que estão sendo reunidos, é tão grande que gerou a necessidade de gigantescos data centers. São prédios que estão mudando a paisagem do planeta. São prédios gigantescos. 2, 3 prédios do tamanho do IMB em São Paulo, esses prédios gigantescos, eles têm, alguns deles, mais de 400 mil computadores dentro, eles precisam de uma auto-refrigeração, eles precisam de uma temperatura adequada, eles precisam de muita energia elétrica. Bom, resultado, um pouco antes da pandemia, o Conselho da cidade de Amsterdã proibiu a construção de novos data centers em Amsterdã. Por quê? Porque o gasto de energia e o impacto ambiental da energia que eles estavam gastando em Amsterdã com data centers já era idêntico, ou similar, melhor dizendo, ao da frota automotora. Então, na verdade, essa corrida insana por dados está gerando a necessidade de armazenamento, de processamento, de análise, que gera um gasto de energia, que, obviamente, se você for ver, você pega os papers da I3E e tal, todo mundo dizendo, minha empresa conseguiu baixar o gasto de energia. Por quê? Porque eles não vão parar de coletar dados. Pois bem, é nesse contexto de plataformas que intermediam relações de mercado, que criam novos mercados, muitas vezes, que a educação também faltava ser completamente mercantilizada. E ela vai sendo privatizada e mercantilizada. De que modo? Por exemplo, nessa pandemia, com a entrada dessas plataformas para se tornar intermediárias indispensáveis da relação professor-aluno, aluna-professor, do processo, enfim, de ensino e aprendizagem.
essas plataformas entraram, elas querem ser na educação o que elas são no entretenimento. Você sabe que todos nós utilizamos essas redes sociais, ou a maioria de nós, pelo menos, porque a gente quer encontrar amigos, quer se relacionar, quer saber de coisa, e a gente faz isso por plataformas, que algumas especializadas nisso, outras que fazem parte da grande holding de outras plataformas, como o caso do YouTube, que faz parte do grupo Alphabet, que é a holding do Google, como no caso o Facebook, que é dono do WhatsApp, que é dono do Instagram, e assim vai, né? Então você tem essa intermediação da relação cultural, do entretenimento e tudo mais. Mas e na educação era assim? Não, não era assim. Mas está virando assim. A pandemia acelerou esse processo. E as universidades, acriticamente, muitas escolas também de ensino fundamental, estão entregando todos os dados dos seus professores e alunos técnicos para reforçar a extração de dados dessas grandes plataformas. Então, eu queria chamar a atenção. Eu estava num debate recentemente com uma pessoa da revista Época. Ela me disse, isso aí, as pessoas entregam os dados porque elas querem isso. Bom, eu estou acostumado a discutir esse problema. Lá atrás, quando eu trabalhava com software livre, e eles me diziam assim, as pessoas querem o software da Microsoft proprietário. A gente deveria consultar os professores brasileiros se eles querem o GNU Linux ou outro, ou o sistema operacional Windows. Eu falava, mas as pessoas não conhecem, elas vão escolher, obviamente, o Windows, não tem escolha aí. E tanto é que quando a gente fez os telecentros de São Paulo, na periferia de São Paulo, as pessoas, era ainda em 2001, tá? Estava começando a informatização, as pessoas não tinham nenhuma dificuldade de usar Linux, nenhuma dificuldade. Ao contrário, na época, a gente dizia que para desligar o computador com Linux, você levantava o botão desligar. E aquilo que era considerado mais amigável na Microsoft era extremamente confuso. Mas as pessoas tinham sido, vamos dizer assim, o letramento digital delas tinha sido com Windows. Então, o costume vai amarrando as pessoas. E tem uma série de amarras, por exemplo, o Windows domina o sistema operacional nos computadores desktop. Por quê? Porque várias coisas foram feitas, que não vem ao caso aqui. Mas a questão do costume é muito importante, é muito complicado de vencer. Mas essas plataformas, voltando aqui, elas querem se colocar na educação e criar rotinas, criar lógicas de uso que depois vai ser muito difícil de superá-las, muito difícil de voltar atrás. Eu queria dizer que, só para terminar essa minha provocação aqui, olha só, no primeiro trimestre desse ano, enquanto os 37 países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tiveram queda no seu PIB de 1,8% nos primeiros 3 meses desse ano, o PIB do Brasil acredita que caiu 1,5% no primeiro trimestre, o Facebook aumentou seu lucro em 102%. O faturamento do Facebook cresceu 18% em relação ao mesmo período de 2019, os primeiros 3 meses. O Google Alphabet cresceu 13%. E o Google Meet, que talvez é esse que a gente esteja usando aqui, ele ganhou 3 milhões de novos usuários por dia. E o Google Cloud, que é a nuvem, a famosa nuvem, faturou 58% a mais do que o mesmo período no ano anterior. A Microsoft aumentou 15% o seu faturamento nos primeiros 3 meses, sempre em relação aos primeiros 3 meses do ano anterior. E a Amazon, ela faturou 75 bilhões no primeiro trimestre deste ano.
Ou seja, 26% a mais do que no primeiro trimestre de 2019. Pois bem, nós estamos vendo coisas assim muito complicadas. E aí, mais 2 ideias e eu termino. Hoje eu estava gravando com o professor Bernardo Salgado, da Universidade Federal do Rio, sobre a geopolítica do lítio. Não sei se minha pronúncia foi clara. Lítio. Lítio, vocês sabem o que é. É aquele metal que hoje passou a ser sinônimo de baterias, né? Há alguns dias atrás, em julho, um cara chamado Elon Musk, dono da Tesla e de empresas espaciais, o Elon Musk é um dos grandes aí, vou chamar assim, empresários do Vale do Silício, e ele no Twitter, ele usa muito o Twitter, alguém falou assim, não, mas você tem que tomar cuidado aí, porque essa disputa pelo lítio está fazendo derrubar governos como o da Bolívia. E ele respondeu para o cara, nós vamos derrubar o governo que quisermos. E você se contente com isso. Mais ou menos assim. E isso virou uma baita discussão, e as pessoas falando, não, o lítio dos carros da Tesla vem da Austrália, e é verdade, não vem da Bolívia. Mas espera aí, vocês estão acompanhando o que ele quer montar aqui? Ele chama de Gigafactory, uma fábrica gigantesca deles em Santa Catarina. E aí, qual é o lugar que tem 2/3 do lítio do mundo? Se não fossem as divisões geográficas da nossa independência, as lutas contra a colonização espanhola e tal, seria um único lugar. Mas hoje ele está na Bolívia, no Chile e na Argentina. É o triângulo do lítio no mundo. 2/3 do lítio do mundo está lá. A Argentina e Chile, já em empresas estrangeiras, pegam esse lítio e levam embora. Elas não têm uma única fábrica de lítio, de processamento de bateria, ou de outras coisas assim. Mas ela vende lítio em estado bruto. Essa é a situação nossa de colônia, ex-colônia. A gente vende produtos da natureza. Bom, a Bolívia tem uma empresa estatal de lítio, que ia começar a fabricar coisas com lítio. Só que o Evo Morales foi derrubado. E aí, não vou discutir se foi por causa do lítio ou não foi. Não é nunca uma única causa, mas o lítio está na balança. Agora, o lítio, todo mundo fala, nossa, é mesmo, né? Em vez da gente tratar o lítio aqui, nós não temos nenhuma política industrial para aquilo que é fundamental para a economia do século XXI. Nós não temos uma fábrica de lítio, nós não temos um curso que trabalha isso. E aí, de processamento de lítio? Nós não temos. Temos poucas, a gente tem exportador de lítio. E a gente tem o lítio para vidro, o lítio tá. Mas eu estou falando de bateria, de coisa para a tecnologia da informação. Pois bem, isso fica claro para a gente que isso não aconteceu só com lítio, aconteceu com várias outras coisas na nossa história. Mas, quando a gente fala de dados, a gente não pensa assim, né? Você acredita que nós não somos capazes de manter os dados nossos no Brasil? Na economia dataficada, os dados brasileiros são mais baratos mandar para a nuvem da Microsoft. Nuvem é metáfora, pessoal, porque nada fica em nuvem. Nuvem são data centers gigantescos, em geral, lá na Califórnia, ou lá no norte, na Irlanda, etc. E aí é o seguinte, a gente tem data centers no Brasil? Tem, mas nós estamos exportando. As universidades falam, eu não consigo manter meus dados aqui. E aí faz parceria e entrega a sua caixa postal para o Google. O MEC, antes do Weintraub fugir do Brasil, ele postou no site do MEC um release da Microsoft, se vangloriando de, no SISU, a Microsoft conseguir manter 7.000 preenchimentos de formulários simultâneos. 7.000 simultâneos. Isso significava um autoprocessamento, e só foi possível por causa, segundo a propaganda, de ter entregue os dados do SISU, dos nossos jovens adolescentes, para a Microsoft,
que jogou isso na escala dela em servidores lá nos Estados Unidos. Aí você fala, e qual o problema? Bom, então eu vou falar um deles. Nós, no mundo dos dados, não somos capazes nem de manter dados no nosso próprio país. Eu queria que vocês pensassem o contrário. Vocês acham que os Estados Unidos permitiria que uma empresa brasileira trouxesse dados dos seus jovens, do desempenho acadêmico deles para o Brasil? Bom, duvido. Duvido que isso ocorra. Por quê? Porque isso é um mega problema. Esses dados tinham que estar alimentando políticas públicas, sim, mas não tinham que estar alimentando empresas que vão lucrar. São dados valiosos que vão permitir que elas lucrem com a modulação de comportamento em nosso país. Quais seriam as tarefas, enfim, da nossa universidade? Criticar essa ampliação da subordinação, da fragilidade econômica e mostrar esse novo extrativismo da traficado, esse colonialismo de dados que nós estamos vivendo. Segundo, a gente precisa construir soluções colaborativas entre universidades, data centers interuniversitários. Nós temos habilidade para fazer isso, temos capacidade para fazer isso. Nós precisamos resistir a esse ensino à distância e também resistir a essa ideia de que entregar dados para essas plataformas é uma coisa boa. O que eles nos entregam de interfaces e de soluções é muito menos valioso do que eles ganham com a coleta de dados do nosso comportamento, as informações sobre nossos computadores, nossas relações, nossos metadados, que hora a gente acessa uma coisa, que hora a gente fecha outra, etc. É isso que eu queria dizer para colocar para vocês que nós estamos mais do que entregando dados da nossa população, dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores para essas corporações, nós estamos entregando para fora do país boa parte desses dados. Eles estão indo embora do país. Você fala, mas nós temos uma cópia aqui. Bom, tudo bem. É verdade, nós temos uma cópia aqui. Espero que tudo tenha uma cópia aqui. Nem tudo tem uma cópia aqui. Então, e eu queria aproveitar esse momento que eu estou aqui com vocês para falar uma coisa. Nós, da Federal do ABC, pegamos tecnologias abertas, pegamos softwares abertos e montamos uma plataforma muito simples, mas que vários outros fazem com o Google Map. Nós pegamos o OpenStreetMap, pegamos uma tabela de CEPs, pegamos dados de georreferenciamento, coordenadas, fundimos, começamos a mapear os movimentos sociais que estão combatendo a Covid-19 e criando redes de solidariedade no Brasil, apoiando a população abandonada pelos governos. Nós temos mais de 2.000 ações cadastradas, e isso é muito legal. A gente começou a fazer várias coisas, tudo com software aberto. Eu digo a vocês, nós temos condição de fazer soluções como essa que nós estamos usando aqui, e se a gente tiver infraestrutura suficiente, se tiver apoio das universidades, se tiver uma outra mentalidade, não submissa. É isso. Eu vou te interromper um pouquinho, porque está começando a acumular perguntas aqui, e para a gente poder, para o pessoal poder interagir um pouco contigo. Bem, eu acho que, em nome de todo mundo que eu vi aqui a anotação no chat, agradecer pela tua excelente explanação. Obrigado. Eu vou ler algumas das questões que já foram colocadas e depois ver se tem outras que as pessoas queiram colocar. Primeiro, a Janice fez a recomendação de um filme que ela coloca que ajuda a pensar nas questões que você colocou na tua fala, chama A Era da Estupidez. Eu não sei se você conhece, eu não conheço, não assisti, fiquei curiosa de assistir. A Laura Fortes, da Unila, agradece pela tua fala e faz a seguinte pergunta: quanto à plataforma RNP, por exemplo, quais são as implicações desse processo de datificação que você descreveu?
acontece da mesma maneira? Ela pergunta. A Laura aproveitou e engatou uma outra pergunta aqui logo na sequência. Quando as universidades, escolas aderem a esses contratos, há como garantir proteção de dados por se tratar de uso educacional? Já ouvi falar que dessa possibilidade e gostaria de saber mais a respeito. E o Caio pergunta para você se você conhece a plataforma digital Plural da UFABC. E se sim, qual a sua opinião sobre essa plataforma? Acho que dá para você pegar esse conjunto de perguntas e a gente abre depois novamente para novas questões. Obrigado pelas questões. Eu não conheço o filme A Era da Estupidez, mas também eu vou tentar assistir. Obrigado pela sugestão. E, Laura, a plataforma da RNP é uma tentativa de ter, sim, uma solução nossa. Ela funciona na medida do possível, ela pode ser bem melhorada, mas o grande entrave dela é também a infraestrutura. Não é o software que se usa principalmente, é mais a quantidade de máquinas que hospeda as interações online. Esse que é o problema. O problema é a quantidade de máquinas, a quantidade de banda disponível. Por exemplo, se na tua casa você contrata 10 megabits por segundo, você tem uma qualidade de imagem. Se você tem 200 megabits por segundo, você vai ter uma imagem muito melhor. Você vai ter uma interação mais estável. A RNP tem esse problema. Ela tem lá uma solução e as pessoas muitas vezes reclamam porque quando lota, muitas das salas da RNP estando utilizadas, ela não tem uma infraestrutura de hospedagem capaz de manter. Então, esse é o problema. Aí você fala, então vamos usar o Google. Não, por que a gente não amplia a estrutura de hospedagem? Qual o problema da RNP? A RNP, por outro lado, é preciso falar, existem técnicos dela que não acham nenhum problema hospedar coisas na Microsoft ou na Amazon. Eu acho. Eles acreditam em contratos. Eu não acredito em contratos. Eu não acredito em contratos. Eu não acredito que essas corporações são neutras. E aí eu já respondo a sua outra questão, que é você deve ter um contrato específico do Google for Education, da Microsoft de educação, tudo mais. Só que veja bem, então, por que a maioria desses serviços são dados gratuitamente, né? Eles são generosos, simplesmente? É isso? Eles querem apoiar a integração das universidades? Me parece que não. Me parece que esses contratos, eles são bastante complicados, além deles serem solucionados, em geral, na justiça norte-americana. Então, e eu queria dizer que os Estados Unidos diz que nós devemos tomar precauções em relação à tecnologia que são da ordem da qualidade, da segurança e do preço. Nunca políticas, nunca culturais, nunca de nenhuma outra ordem. Só que vocês devem estar acompanhando o que eles estão fazendo com a Huawei, com a China. Todo o argumento da Inglaterra para proibir os hardwares e a infraestrutura de 5G da China, que é muito melhor que a da Cisco, é a ordem de que a China pode ter backdoor, ou seja, formas de extração de informações não autorizadas. Agora, e os Estados Unidos não têm? Claro que tem. Os Estados Unidos faz isso dioturnamente. Até porque isso é uma lei deles. Eles só vendem um equipamento de telecomunicações se eles puderem recuperar informações. Eu sugiro que vocês, quem quiser, pode ler, dá uma busca, escreve CALEA, CALEA, é o acrônimo dessa legislação. O CALEA, ele fala de proteção, de segurança e tal, mas veja na parte dos equipamentos vendidos por empresas americanas. Então, eu queria dizer a você que contratos em situações de tensão e contratos, por outro lado, precisam ser muito bem avaliados, porque
Você, uma vez que botou toda a caixa postal de uma universidade lá num data center nos Estados Unidos, eu quero saber como é que você volta, como é que você traz de volta. Depois, eu quero saber o seguinte, como é que você faz a gestão disso? Será que esses dados estão servindo para treinar algoritmos de inteligência de máquina, de aprendizado de máquina deles? Qual cláusula diz que não pode fazer isso? Aí você fala, não, mas por que você quer impedir que eles treinem os algoritmos, os sistemas algoritmos deles? Ué, porque eles cobram para treinar os nossos, então eu quero cobrar para treinar os deles. Por que a gente vai entregar os nossos dados e não tirar todas as consequências que possamos tirar deles aqui em nosso país? É essa a questão. E eu não entendi o nome da última pessoa, da última questão, não é bem uma questão, é uma pergunta, se eu conheço a plataforma Plural da UFABC. Eu queria dizer que eu não conheço essa plataforma. Eu anotei aqui para ver o que é essa plataforma. Não conheço. Bom, acho que Quem te perguntou, quem falou da plataforma Plural foi o Caio. Caio, obrigado. Caio, tá? Eu vou relatar as outras questões que apareceram enquanto você falava, tá? A Priscila Rodrigues. Obrigada pela excelente explanação, professor. No contexto da pandemia, o mesmo processo está acontecendo com instituições do sistema de justiça e não há nenhum debate sendo feito. Preocupante, ela diz, né? Não é bem uma pergunta, é um comentário, né? É uma pergunta. Os dados que estamos fornecendo sobre nossa forma de ensinar serão usados para criar os recursos de inteligência artificial para uso na educação, analogamente ao exemplo que você deu sobre o Uber e os carros autômatos. As perguntas que eu tenho até agora, deixa eu ver se tem mais alguma. Não, a Laura agradece a tua resposta às questões dela. A Giovana não é uma pergunta, é um comentário. Poderia discorrer, não é um pedido. Poderia discorrer sobre o boom recente de propagandas e vendas de testes de DNA que estão surgindo, a fim de testar e mapear para questões de saúde e averiguar origens ancestrais. Trata-se de empresas que, sob o discurso da facilidade e praticidade, vendem kits pelos correios e a própria pessoa coleta e envia os dados para a empresa. Uhum. Alonso está dizendo que tinha uma pergunta dele. Alonso, dá para você colocar novamente? Eu acho que ela se perdeu aqui no chat, e assim que o Sérgio responder essas questões, eu pego a tua questão, Alonso, por favor. O Sérgio está com a palavra novamente. Tá. Priscila, é muito bem lembrado a questão do Poder Judiciário. Existe um esforço enorme do Poder Judiciário, de alguns juízes e desembargadores, de tentar desenvolver soluções aqui no Brasil, inclusive de inteligência artificial, de linguagem natural, para poder juntar processos, porque os escritórios de direito agora usam softwares, programas de computador bastante sofisticados que fazem petições. São robôs que fazem milhares de petições com pequenas alterações para poder tentar cair em varas diferentes e passar um projeto, entre várias outras estratégias, passar um processo. Então, o que acaba acontecendo? O judiciário quer conseguir ter um sistema que leia isso e organize. Então, a terceira região está fazendo isso com um esforço próprio. Antes de vir a pandemia, agora eu não sei mais. Mas, em compensação, o maior tribunal de justiça do mundo, eu falo isso porque eles que diziam isso, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele contratou a Microsoft para digitalizar uma série de processos e implantar o sistema de inteligência artificial do Tribunal de Justiça de São Paulo sem licitação. Entregar os dados da Justiça de São Paulo para uma empresa norte-americana. Não sei se vocês fazem ideia do que é isso. Sabe o que aconteceu? O Conselho Nacional de Justiça declarou esse contrato nulo e impediu que ele fosse feito.
É isso. Então, nós temos uma guerra dentro do sistema de justiça. Como também temos uma guerra nos tribunais de contas, que não é bem do judiciário, é um órgão de apoio ao poder legislativo, mas tem uma função fundamental, que é analisar as contas do poder executivo, né? Dos outros poderes também. Mas então, o que acontece com o Tribunal de Contas? Eles têm um princípio que deve reger a análise do auditor, que, entre outros princípios da transparência, etc., tem o princípio que se chama da economicidade. O que é o princípio da economicidade? Por exemplo, se você tem 2 produtos da mesma qualidade, você tem que comprar o mais barato. Esse é o princípio da economicidade do mundo industrial. Eu queria chamar do mundo industrial, sabe por quê? Porque no mundo informacional, muitos gestores públicos estão alegando o seguinte: eu instalei o sistema de e-mail do Google porque ele foi gratuito. Agora, eu queria discutir a economicidade no mundo dos dados. Será que aquilo que nós ganhamos como unidade microeconômica compensa aquilo que entregamos? Será que o valor macroeconômico do que entregamos não seria muito maior? Então, na verdade, a gente precisa melhorar essa relação e trazer o princípio da economicidade para a luz aqui da sociedade informacional e da sociedade dataficada. Então, eu queria, concordando com a Priscila, dizer que nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Eu fui em 2 encontros já do Tribunal de Contas da União, não, um de Minas Gerais, mas tinha conselheiros e técnicos dos tribunais de contas do Brasil inteiro, e apontei essa questão. E, veja, vários conselheiros ficaram... Eles não têm um argumento para se defender quando eu coloco a descrição do que acontece economicamente no mundo digital, no mundo informacional, né? E Laura, a questão do boom de testes de DNA, muito rapidamente, eu acho um risco, tá? Porque o DNA, ele, além de te identificar, ele é um identificador preciso. Ele identifica a sua ancestralidade, de onde você veio, e ele pode também trazer, na verdade, informações sobre o futuro, sobre quem nem nasceu, que será, na verdade, seus filhos, seus parentes e tal. Então, de fato, muitas pessoas estão fazendo teste de DNA, entendo essas pessoas, entendo várias pessoas negras, porque, você repare, né, as pessoas falam, o cara veio da África, mas de que lugar da África? Isso é muito, muito louco, né? O racismo estrutural é tão poderoso que você fala assim, eu vim da Itália, da cidadezinha de Lorenzo de Borello, não sei o quê, só que na África, assim, não, o cara é África, nem se toca que tem várias etnias, que tem vários lugares, que tem várias... Então, as pessoas querem, muitas vezes, para recuperar a sua história, que é muito importante, fazem esses testes. Qual que é o problema? Isso compromete enormemente a privacidade delas. Então, se você vai fazer teste de DNA, então eu sugiro que você use outro nome. A ideia de embaralhar, a ideia de anonimizar você não vai poder, porque muitas empresas estão pedindo o CPF. Só para você ter uma ideia do que eles vão cruzar, né? Não no caso dessa empresa, que em geral é estrangeira, mas ela tem acordos com outras empresas no Brasil se ela pede o CPF. Então, na verdade, seria bom você usar um outro CPF, o nome. Vamos embaralhar essa situação aí. É uma sugestão. Sérgio, tem mais algumas perguntas e eu acho que a gente encaminha para ser o último bloco, porque já são
18 e 11, e depois da tua fala, quero ver se alguém mais da organização das atividades do Conform quer falar, e a gente poder encerrar pela noite de hoje. Primeiro, a Maria do Socorro, ela pede o nome da plataforma criada no UFABC, que você citou, né, que dá para o suporte solidário às vítimas de Covid. E se tiver o link, alguém postar aí no chat para a Maria do Socorro ter acesso. A Lila, ela perguntou sobre as universidades, MEC e afins, não armazenam dados porque não querem ou se não tem infraestrutura para fazer isso. E o Alonso, da Unesp de Marília, perguntou, eu estou dizendo o lugar das pessoas quando elas anotam, tá? Como equilibrar toda essa ameaça com a aparente necessidade de usarmos as plataformas dessas empresas de ensino no ensino atual? Essa pergunta do Alonso da Unesp. Nossa, desculpa, Luci, eu estava botando o não, link eu aqui, repito, não tem problema. Eu acabei pegando só do Alonso, eu queria que... Peraí, eu repito, não tem problema não, imagina. Eu botei o nome do mapa ali eu botei no chat, tá? Aqui, e o da Maria do Socorro você já até pôs o link para ela, legal. Isso. A outra é da Lila. A Lila pergunta o seguinte: se as universidades MEC e afins não armazenam os dados porque não querem ou porque não tem infraestrutura para isso, para fazer isso. Tá? Essa é a da Lila. E a do Alonso você me disse que anotou. Quer que repita? Não quero não, obrigado. Nada. Então, eu queria, inclusive, bom, eu botei ali o link do mapa, mas queria, inclusive, falar que a gente fez esse mapa aí com bolsistas, nosso recurso acabou, a gente lançou uma campanha para arrecadação no Benfeitoria, tá? Então, quem puder colaborar, não tem link a partir desse mapa, mas o Benfeitoria é um desses sites, plataforma aí, de arrecadação de recursos de uma pessoa da comunidade software livre. Ele não é da extrema-direita, ele não vende dados, então a gente pôs no Benfeitoria porque ele é a melhor alternativa para a gente. Bom, desculpa, deixa eu... É o seguinte, vamos lá. A Lila... As universidades, elas guardam dados, o MEC guarda os dados, e nem todos os dados que a universidade guarda, e o MEC guarda, e as secretarias de educação guardam, estão na nuvem de outras empresas. Então, eles precisam guardar dados. O problema é que cada vez mais há uma pressão de que os servidores para guardar dados não fiquem com o governo, com as universidades, com a estrutura pública, e sejam terceirizadas. A guarda disso deve ficar na nuvem. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra. Ficar na nuvem. O que é ficar na nuvem? É ficar num data center. Se for da Amazon, você pode pôr no contrato que eu não quero que esse dado saia do Brasil. Tudo bem, a Amazon construiu alguns data centers aqui, mas o controle dos dados dentro do data center é da Amazon. Você tem vários modelos de uso de data centers, sem dúvida que tem. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é que entenda qual é o custo de ser uma colônia. Porque todo argumento é que nós não temos recursos, qualidade, segurança para tratar dados conosco. A gente tem que entregar. Isso é complicadíssimo. Isso é complicadíssimo. Numa economia onde os dados são o ativo de maior valor, você não consegue armazenar e tratá-los? Você não consegue tirar consequências disso? Isso é muito grave. Eu queria chamar atenção. É nisso que eu estava me colocando. Agora, os dados do SISU, né, que permite que alunos entrem na Federal do ABC, por exemplo, e qualquer outra universidade, né? Os dados foram entregues para a Microsoft.
Por quê? Porque é mais barato, provavelmente. Sim, aí você vai falar, não é mais barato? É mais barato numa análise industrial da coisa. Se você pensar no que nós estamos fazendo, por que o MEC não montou um mega data center que no momento do SISU, que você precisa de alta disponibilidade, você põe todas as máquinas à disposição do concurso, da análise, da inscrição. Depois, você volta a ser, na verdade, hospedeiro daquilo que as universidades não conseguem manter. Mas não. A ideia é, vamos cortar e entregar dados públicos para o setor privado. Entregar dados que não são tão públicos assim. Vocês entenderam? Por isso que eu tenho dificuldade, porque dados sobre o meu desempenho escolar será o dado anonimizado, talvez seja fundamental para a política pública, e mas o dado sobre a minha pessoa, eu acho que não pode ser divulgado, a não ser que eu queira. Então, eu tenho muita dificuldade de entender, ou de aceitar, melhor dizendo, essa nossa condição de colônia digital. Tenho muita dificuldade. Eu queria falar para o Alonso. Alonso, eu sei que a vida, como dizia a pró-reitora da UFRJ, Ivana Bentes, ela falou assim para mim, a vida é dura. Eu estou recebendo pressão aqui, eu tenho que chamar os alunos. E que plataforma eu vou usar? Então, eu falei, Ivana, vocês que estão nas estruturas de mando, de direção das suas universidades, tem que chamar um processo, porque uma coisa, se eu chamar um processo, eu vou conseguir construir um mapa. Tem que ser a direção das universidades, falar, vamos construir a nossa plataforma aqui, vamos fazer processos que sejam úteis, mas a gente não tem acordo, né? A gente não tem acordo. Nem que é um problema ser colônia digital, nem que nós somos colônia digital, e muito menos que tem gente que é fã desses processos de ensino à distância. Eu digo a vocês, é uma tragédia. Bom, vocês devem estar... Eu participei do ensino emergencial da Federal do ABC. Metade da minha turma sumiu. Eu preparo aula, eu vou lá, tento passar, fiz vídeos, fiz atividades assíncronas. Veja, é complicado. É muito complicado sem a gente ter tido um preparo. Então, eu queria dizer o seguinte, Alonso. Se você for usar essas plataformas dessas empresas, eu sei que muitas vezes você não vai ter alternativa, porque você não tem outras soluções, mas se você tiver alternativa, que nem eu, a Federal do ABC me oferece o Google Meet. Eu não vou usar. Eu ponho o vídeo em outra coisa, eu ponho muitas vezes no Vimeo, que também é uma empresa privada, etc., mas eu ponho lá, eu uso um blog da comunidade de WordPress, eu já tinha vários blogs lá, eu faço meus vídeos no OBS ou no Jitsi, eu faço as reuniões, ou seja, eu tento fugir dessas plataformas. Se não der, tudo bem, você usa, mas seja crítico. Tente acumular, tente favorecer. E eu sugiro que você veja o site Educação Vigiada. Educação Vigiada é um site que surgiu de uma pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo, para não parecer que é totalmente um absurdo e tal. Eu vou botar o link aqui para vocês, do Educação Vigiada. Seja crítico, então, mostre para as pessoas que nós estamos limitados, né? E que a gente tem condições de superar essa questão, né? É isso. Eu não estou conseguindo ler tudo aqui. Sérgio, dois comentários só, não são perguntas mais, só para contemplar a anotação do pessoal que está participando, que é super bacana. Um da Priscila, ela diz que os atendimentos no sistema de justiça hoje estão sendo realizados de maneira remota, e adivinho, por essas plataformas. Eu tinha me esquecido disso.
Já temos notícias de que pretendem manter boa parte dessas tecnologias como medida para otimizar os atendimentos. Sim, né? O mundo do trabalho vai ser varrido pelo home office, né? E por todas as formas de precarização que vem junto com isso. Perfeito. A Lila Lopes diz: gostaria de um outro momento, a título de sugestão, de discutir mais o tema de hoje e as questões que surgiram são muito importantes para os nossos posicionamentos e práticas. O Alonso te agradecendo. Eu queria complementar o comentário aqui de que essa discussão de hoje ela é essencial, a gente precisava replicar ela em todas as universidades. Aliás, o ciclo de conferências que a gente está organizando tenta, de alguma forma, intervir nesse momento que a gente está vivendo de forma crítica e buscando construção de alternativas que não nos coloquem nessa condição de colonialidade e de serem rifados pelos interesses do mercado, né? Essa é a ideia. E quero aproveitar rapidamente para dizer que, em meio a essa nossa atividade aqui, saíram os dados oficiais da Covid hoje. São 1.437 óbitos em 24 horas, e a gente já some, são os dados oficiais, tá? É óbvio que a gente sabe que há subnotificação, né? Aliás, há um consenso entre os pesquisadores em relação a isso, sobre a subnotificação, e já são 97.256 óbitos oficialmente reconhecidos pelo governo em escala nacional, né? Ou seja, não há nada de normalidade na situação em que a gente está vivendo, e é necessário que a gente atue contra essa noção de normalidade que se tenta instituir o tempo todo. Eu queria ver se alguém mais do Confor quer falar, que está organizando a atividade, e para que a gente possa encerrar essa live hoje. Lu, vou só dar uma palavra. Primeiro, agradecer muito, 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 Sérgio, por você ter vindo fazer esse trabalho aqui com a gente. Porque além de toda a discussão que você trouxe, enfim, que eu já conheço, porque, né, eu procuro acompanhar sempre o seu trabalho, mas dizer para você do quanto que é importante você trazer esse tipo de discussão para uma ação de formação de professores. Porque a gente tem um desafio muito grande de ressignificar o que é formar professor. Uhum. A gente está vivendo um momento extremamente difícil, a gente está vivendo uma situação que precisa de uma comunidade inteira pensando juntos, e eu acho que sem esse tipo de reflexão a gente não tem a menor chance. Então, agradecer muito você, porque ajuda, inclusive, a gente a definir para esse grupo um pouco do que a gente quer fazer ao longo desse semestre, porque é colônia digital e também é colônia educacional, viu, Sérgio? A própria concepção que se tem de formação de professores é difícil, para dizer o mínimo. Então, agradeço muito mesmo pela sua participação. Obrigado, Suzy, e também obrigado, Lucy. Eu só queria reafirmar uma coisa. Por exemplo, tem um grupo de professores lá na Federal do ABC, né, nós ali, a gente... nós vamos entrar nesse quadrimestre suplementar, mas a gente não quer dar, vamos dizer assim, o braço ali para a ideia de que eu estou fazendo ensino à distância. Nós vamos fazer projetos com os alunos, nós vamos tentar fazer pesquisa, extensão principalmente, né, que é uma ideia que a Lucy tinha falado no debate que eu presenciei, né, que eu tive junto. Eu acho que a gente vai, inclusive, usar a plataforma colaborativa e vai usar a ideia de colônia digital. Vou fazer pesquisas sobre a percepção das pessoas. Nós não vamos ficar fazendo... aprenda aqui esse negocinho e tal. Não vai rolar. E a gente vai fazer atividades, projetos, vamos tentar interagir. Como a gente não planejou isso adequadamente, já estamos no meio de um isolamento, esses dados que a Lucy traz são assustadores, e eu não entendia o que estava acontecendo com eles, né? E aí o professor, eu fiz um Tecnopolítica, que é um blog que eu tenho, eu sugiro, se vocês puderem ajudar lá, dar um lá no
na plataforma dos caras, dá um like lá, ajuda bastante a gente a visualizar, né? Outras pessoas a visualizarem. A gente tem um canal Tecnopolítica, é um podcast, mas o pessoal que fez comigo queria que tivesse vídeo, eu não queria, enfim, aí virou videocast, podcast e tudo. Mas, enfim, o doutor Ricardo Teixeira, da Medicina Preventiva da USP, explicou que a lógica do governo de São Paulo e de outros governos não é impedir o contágio. Eu não tinha percebido isso. A lógica não é impedir o contágio, é que se dane o contágio, principalmente para os pobres, que vão ter que trabalhar, se infectar, para os negros, que se dane, e aí eles só monitoram o nível de leitos na UTI, para ninguém morrer na calçada, como na Itália. Se tiver até 70%, o que, segundo o Ricardo, é manter a UTI em estresse total. Total. Por isso que o grau de mortalidade em determinados hospitais é muito maior do que no hospital que a UTI está com menos de 50%. Porque você mantém as equipes de UTI em estresse total. Então, olha a situação que nós estamos vivendo. Então, é uma política, uma necropolítica, um negócio absurdo que está acontecendo. E não é insano, porque se precisar, terceiriza, entende? Se precisar, contrata uma UTI de um hospital médio que dá para pagar. Por isso que eles estão desabilitaram o hospital de campanha aqui, porque não precisava ser em estresse, não precisava ser nada disso. Então a pessoa, eu tenho casos que a pessoa foi 3 vezes no hospital até ser internada. Aí ela está com grau de saturação baixíssimo e aí já era. Ela tenta sobreviver com respirador, não dá, vai ser entubada. Então, é uma situação muito ruim. E eu queria só finalizar dizendo que a gente vai tentar fazer atividades e eu vou tomar a liberdade de pôr aqui o link do Benfeitoria e pedir para vocês, quem puder colaborar, qualquer graninha muito pequena ajuda a gente a manter os nossos bolsistas, que é o que a gente está fazendo ali no mapa colaborativo. Está aqui o link. E também eu vou pôr o link do canal aqui que a gente tem, Isso. né? Do Tecnopolítica. Tecnopolítica, que tá, inclusive tem um professor da Federal do ABC, é espetacular, ele juntou vários blogs do pessoal da Federal do ABC, e ele fez uma rádio web, que já tinha, mas ele tem um monte de conteúdo agora, e eu achei super genial o que ele fez, mas como nem todo mundo gosta de ouvir rádio web, tá aqui, ó, o Tecnopolítica no YouTube, mas tem também no Spotify, que eu não estou com ele agora. Eu agradeço muito ter a possibilidade de discutir essas questões. Obrigado. É um tema aí que acho que a gente precisa começar a maturar e avançar. Obrigado aí, viu, Lucy? Obrigado, Suzy. Obrigado a todas e todos por ter conversado aí. Eu agradeço em nome de todos, encerro a atividade de hoje e aviso todo mundo que amanhã não tem atividade, na sexta, sim, a gente tem novamente uma outra atividade desse tipo com a Beatriz Brambila, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, se eu não me equivoco, acho que é essa a informação correta. Tá bom? Até sexta, então. Um abração para todos. Pessoal. Abraço. Tchau. Tchau.